Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Apocalipse 21, 1. E ele continua dizendo: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Apocalipse 21, 2. É por isso que nós devemos nos alegrar. Quando começar a acontecer os juízos finais, os últimos acontecimentos descritos no livro de Apocalipse, que nós estamos estudando com o irmão Zé Carlos, que vai ter a palavra daqui a pouco, é justamente para nós olharmos para cima e nos alegrarmos, porque eis que tudo isso daqui está próximo agora de ocorrer. O novo céu, a nova terra, a cidade santa. E João diz assim: ouvi uma forte voz que procedia do trono, e essa voz declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Olha que privilégio, o próprio Deus que hoje habita no terceiro céu, habitará no novo céu e na nova terra, com os remidos. E eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Apocalipse 21, 3 ao 5. Olha só, ele ainda diz escreve, ele falou para o profeta: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Ou seja, por que é tão difícil de nós acreditarmos que tudo isso é verdade? Por que é tão difícil? Há diversas profecias na Bíblia que mostram o exato cumprimento de todas as coisas que Deus previu. E nós vamos estudar aqui ainda, principalmente, eu acredito que vai fazer parte do Apocalipse, mas em Daniel existe uma profecia que nós vamos estudar aqui. E essa profecia, ela é apresentada pelo símbolo de uma estátua. E essa estátua representa todos os reinos que já passaram pela Terra, os grandes impérios. E é incrível que do jeito que vem relatado na Bíblia, se você puxar na história, você vai perceber que a história encaixa certinho com o que está escrito na Bíblia. O primeiro império foi o de Babilônia, o segundo dos Medos e Persas, depois o da Grécia, aí veio o Império Romano. Aí o Império Romano se dividiu nas 10 tribos da Europa, que hoje são o Reino Unido da Europa dividido. E a profecia diz que no final do reino desses reis, Deus estabelecerá um reino que já será jamais abalado, que é o reino de Jesus Cristo. Ou seja, se todos os demais reinos se cumpriram, por que será que o reino de Deus não se cumpriria também? As profecias dos relatos bíblicos são justamente para nos mostrar que o que Deus está falando é verdade, e nós podemos acreditar e confiar e viver de acordo com essa esperança. Porque é essa esperança que nos mantém firmes para estar preparados para que quando Jesus Cristo voltar, nós possamos subir com Ele e herdar todas essas promessas que Ele faz na sua palavra. João diz assim, continua dizendo, né? Então um dos 7 anjos que trazia 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos aproximou-se e me orientou: vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me conduziu no espírito à parte alta de uma montanha. Então o anjo que estava dando as revelações para João diz assim: olha, vem que eu vou te mostrar a esposa do Cordeiro, a sua noiva. Bom, nós acabamos de ver lá que João viu a santa cidade descendo. E nós vamos ver agora que essa noiva é justamente a cidade. E aí aqui ele vem descrevendo: revelou-me a cidade santa. Então quando o anjo falou: vem que eu vou te mostrar, levou ele no alto monte e revelou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu esplendor era como o brilho de uma joia lapidada e muito preciosa, assim como um grande diamante translúcido feito cristal puro. Apocalipse 21, 9 ao 11. E aí aqui agora ele começa a descrever como era essa cidade, que é chamada na Bíblia e descrita como a noiva do Cordeiro. Aqui são apenas representações, tá? Como o nosso irmão Glaucio aqui, eu não separei o texto, até pensei em trazer, mas não trouxe, colocar no slide. Nosso irmão Glaucio comentou aqui, o que os olhos não viram e os ouvidos jamais ouviram e nem mesmo subiu ao coração de qualquer ser humano, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso daqui é um símbolo da nova cidade. Em cima da descrição do Apocalipse, em cima da nossa mente finita e limitada, a gente imagina que talvez possa parecer com isso daqui, mas não tem nada a ver. Vai ser muito melhor que isso daqui. E aí ele vem descrevendo como que era essa cidade. Ela tinha um sólido e altaneiro muro, ou seja, tinha um muro alto e sólido.
portais e 12 anjos junto aos portais. A cidade tinha 12 portais e junto de cada portal tinha um anjo. Nessas portas, adornadas, ou seja, enfeitadas, estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel, que representam toda a multidão de salvos, que são Israel espiritual. E assim haviam também 3 portas no Oriente, 3 ao Norte, 3 ao Sul e 3 ao Ocidente. Ou seja, Leste, Oeste, Norte e Sul, 3 portas em cada lado da cidade, totalizando um total de 12 portas, né? 4 lados, 3 vezes 4, 12. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estavam gravados os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21, 12 ao 14. Também o fato de estar gravado o nome dos 12 apóstolos representa também toda a multidão de salvos, porque todo aquele que aceita Jesus Cristo se torna seu apóstolo e seu discípulo. Que mais que ele viu na cidade? O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, seus portais e os seus muros. Então o anjo começou a medir agora, né? A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais, ou seja, ela era quadrada, era um quadrado perfeito. Ele mediu a cidade com vara e ela tinha 2.200 quilômetros de comprimento. Essa versão aqui, na minha Bíblia, ela já, aqui no caso nessa versão, ele já transliterou aqui para a medida que a gente usa hoje, né? Porque na verdade a medida utilizada na Bíblia é côvado, palmo, enfim. Mas no finalzinho de cada Bíblia vocês podem ver, se vocês tiverem uma Bíblia, olhem lá no final que vai ter uma tabela de pesos e medidas. Ou seja, uma tabela que mostra qual era o peso e a medida que era utilizada no tempo bíblico e traduzindo ela para hoje. Quanto que, por exemplo, um palmo de antigamente representa hoje, quanto que um côvado representa hoje. E aqui no caso ela já mostrou traduzida, tá? Então o anjo mediu a cidade e ela tinha 2.200 quilômetros de comprimento. Imaginem só, 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram também iguais ao comprimento. Então ela tinha 2.200 quilômetros de largura, de comprimento, de altura, de profundidade, de todas as dimensões. Resumindo, era um cubo. Era um cubo. Imagine um dado. Era dessa forma, porém, com 2.200 quilômetros de comprimento, em todas as suas extensões. Ele mediu o muro e deu 65 metros de altura. Só o muro, só esse muro aqui, o muro que tinha 12 fundamentos, tinha 65 metros de altura, de acordo com a medida humana que o anjo estava usando. E o muro era todo feito de diamante e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com toda espécie de pedras preciosas. Apocalipse 21, 15 ao 19. Imaginem só, hoje os homens lutam e batalham aqui para conseguir nos garimpos, muitos até dão a sua própria vida nos garimpos para poder achar assim uma pepitazinha de ouro minúscula de diamante. E aqui a gente vai ver que todas essas coisas haverá em abundância, né? Então, na verdade, isso mostra que Deus, ele é o dono de todas as coisas. Não adianta a gente querer se enriquecer aqui, porque lá no céu todas essas coisas já estão reservadas para aqueles que o amam. O que mais que ele viu lá? Os 12 portais eram 12 pérolas. Cada um dos portais construído a partir de uma só pérola. Ou seja, os 12 portais, cada um era uma pérola, mas era uma pérola inteiriça. Não eram várias pérolas que formavam, era uma pérola só, como vem mostrando aqui. E a rua principal da cidade era de ouro puro, reluzente como vidro límpido. Contudo, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. Apocalipse 21, 21 e 22. Ou seja, ele não viu nenhum templo lá. Lá ele não viu uma igreja, um lugar de culto específico, porque de acordo com o que ele viu, o próprio Deus e o próprio Jesus será o seu templo. Ou seja, adoraremos a Deus não num templo, mas na sua própria presença. O que mais que ele viu lá? A cidade também não necessita de sol e nem da lua para que brilhem sobre ela, pois a plena glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é o seu candelabro. As nações andarão sob a luz dessa cidade, e os reis da terra trarão suas riquezas. Os seus portais estarão continuamente abertos todos os dias, e ali não haverá noite. Apocalipse 21, 23 ao 25. Bom, hoje nós dormimos, existe noite para que possamos recompor as energias e também porque nós nos cansamos, né? Mas lá não haverá nem sol, nem luz e nem noite.
porque a glória do próprio Deus iluminará toda a cidade e toda a terra. Ali vem dizendo, né, no slide anterior, que as nações andarão sob a luz dessa cidade. Como Deus habitará na cidade, fundará o seu trono na cidade, a luz da cidade vai iluminar o restante de toda a terra, porque a glória de Deus se faz presente na cidade. Vamos ver aqui. Porquanto Deus, o Eterno, é sol e escudo, o Senhor concede graça e glória. Ele nenhum bem recusa aos que vivem com integridade. Salmos 84:11. Deus não recusa nenhum bem àqueles que vivem em integridade. Vamos ver o que mais que ele continua vendo. E a glória e a honra de todas as nações lhe serão trazidas. Nela, ou seja, na cidade, jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, 26 e 27. Somente aqueles que estiverem com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro é que entrarão nessa cidade. Não entrará ninguém que faça coisa impura e nem tampouco quem pratique ações vergonhosas ou mentirosas. Unicamente os que estiverem com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. O que mais? Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. De uma a outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. Apocalipse 21, 22, 1 e 2. Então ele viu que do trono de Deus saía um rio, que é chamado Rio da Água da Vida. E ele viu também que existia uma árvore que estava tanto de um lado da margem do rio como do outro. E a árvore saía dos dois lados, porém elas se fundiam assim e se transformavam numa árvore só. E essa é a árvore da vida. E aqui ele diz assim, ó, que essa árvore vai produzir 12 frutos, um por mês, e que a folha da árvore vai servir para a cura das nações. Ou seja, durante toda a eternidade, nos alimentando das folhas da árvore da vida, seremos curados de toda e qualquer deformidade que o pecado nos causou. E durante a eternidade nós iremos crescer até a medida da estatura perfeita, até a medida de Adão, quando Adão tinha, a Bíblia diz, lá na medida antiga, que Adão tinha quase 4 metros de altura. Quase 4 metros. E o fato de nós consumirmos as folhas da árvore vai nos curar durante a eternidade até nós atingirmos a medida da estatura perfeita, quase da altura de Cristo, porque nós fomos feitos um pouco abaixo dos anjos, né? Não existe. Bom, vamos lá. Do ano 325 para cá, Nunca mais haverá maldição nela. Nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os servos do Senhor servirão eles, contemplarão a sua face e o seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. Assim, já não haverá noite, nem necessitarão eles da luz dos candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. Apocalipse 22, 3 ao 5. Mas o que os remidos farão por toda a eternidade? O que nós vamos fazer por toda a eternidade? Nós já vimos que logo que Jesus voltar e nos levar para o céu, nós vamos passar com ele um período de 1000 anos. Durante esses 1000 anos nós vamos o que? Julgar aqueles que não se salvaram, para que nós possamos saber o porquê que pessoas que nós amávamos e que nós acreditávamos que estaria lá não estarão. Quando eu chegar lá e não ver a minha mãe, eu vou querer saber por que a minha mãe não está. Como eu não conheço a vida da minha mãe, aquilo que ia no coração dela, o Senhor vai me mostrar no livro dela, ó filho, sua mãe não veio por causa disso, disso, disso. Então depois desses 1000 anos, quando nós descermos e vivemos aqui eternamente no reino de Cristo que será estabelecido aqui, nessa terra já renovada, o que nós vamos fazer por toda a eternidade? Tocar harpa somente? Será que a gente vai fazer? Vamos ver. Ó, os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. Ou seja, gozaremos de paz perfeita por toda a eternidade. Salmos 37, 11. O vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. Apocalipse 2:11. Viveremos eternamente, para sempre. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. 1 João 2:25. O que mais? Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará gravado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Apocalipse 2:17. Receberemos um novo nome, que é símbolo do nosso caráter. Antigamente o nome representava o caráter da pessoa. A pessoa ela era nomeada de acordo com as características morais dela.
Muito bem, então nós receberemos um novo nome que representa um novo caráter, e ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21. Sentaremos no trono do próprio Jesus, assim como ele também sentou no trono do seu Pai. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. Como já mencionamos, teremos livre acesso à árvore da vida. Na verdade, quando Adão vivia no jardim do Éden, antes do pecado, ele comia da árvore da vida. Porém, quando ele pecou, olha o que Deus disse. Então declarou Yahvé, Deus: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda sua mão e tome do fruto da árvore da vida e, comendo-o, possa viver para sempre. Então, depois do pecado, foi banido do homem o direito de comer da árvore da vida. Mas lá aqui na nova terra, teremos novamente o acesso à árvore da vida, como nós vimos em Apocalipse 2:7. Eu estou adiantando um pouco por causa da próxima palestra, tá? Opa, nem tanto, né? Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. De uma a outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos por mês, como nós já vimos, e as suas folhas servem para a cura das nações. Bom, a comunidade, isso aqui na Nova Terra, olha só, uma das coisas que nós faremos, a comunidade construirá casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Olha só, então nós vamos edificar casas e vamos plantar vinhas, para que possamos morar nas casas que construímos e para que possamos comer do fruto que plantarmos. Não precisarão construir casas para outros morarem, e não plantarão para que outros se alimentem. Hoje no mundo, por causa da exploração de mão de obra, o que acontece é o seguinte: ninguém tem nada. Então a gente sempre planta para que outros comam, constrói para que outros morem, né? Mas lá na Nova Terra, cada um vai plantar e construir para o benefício próprio. Que mais? Não mais trabalharão inutilmente, nem gerarão filhos para serem infelizes, porquanto serão um povo abençoado por Yahvé, eles e todos os seus descendentes. Antes mesmo de rogarem, eu os atenderei, e ainda estarão falando, e eu já os terei ouvido. Isaías 65, 23 e 24. Ou seja, quando qualquer coisa vier à nossa mente como desejo de solicitar de Deus, antes que a gente peça, Ele já vai nos atender. Né? Eu não sei que tipo de anseio a gente pode ter lá, né? Sendo que lá vai ter tudo que a gente precisa, o que nós poderíamos pedir para Ele? Eu não sei, mas se vocês estiverem lá, vocês vão descobrir, assim como eu também, se eu estiver lá, né? Olha só que cena bonita, né? O lobo, como será a vida lá? O lobo conviverá com o cordeiro, e o leopardo repousará junto ao cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordo se alimentarão juntos pelo campo, e uma criança os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, seus filhotes dormirão lado a lado, e o leão comerá palha como o boi. Assim como era no jardim do Éden antes do pecado, voltará a ser todos os animais, todos, alimentar-se-ão da relva, da grama, do mato. O único animal que não vai comer grama, porém vai comer pó, vai ser a serpente. Vai continuar comendo pó. Os bebês brincarão tranquilos próximos ao esconderijo da cobra, e a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém mais fará mal algum, nem haverá qualquer destruição em todo o meu santo monte, porquanto toda a terra se encherá do conhecimento de Yahvé, o Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Isaías 11, 6 ao 9. Então não haverá dano algum, ninguém vai fazer mal, não vai acontecer nada. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, e o leão comerá feno, né, que é a palha lá, como a gente falou, do mesmo modo que os bovinos se alimentam, mas pó será a comida da serpente. Olha só, todos os animais comerão palha, mas a serpente continuará comendo pó. Ninguém fará mal, tampouco o praticará qualquer tipo de ação destrutiva em todo o meu santo monte. Palavra do Senhor, Isaías 65, 25. Por toda a eternidade, o sábado continuará sendo o dia do Senhor. Olha só, muitas pessoas dizem que o sábado foi abolido, mas na lei de Deus, como nós já vimos aqui, está contido no 4º mandamento o sábado. E como a gente leu aqui, ó, o sábado continuará sendo o dia do Senhor por toda a eternidade. Olha só o que está escrito: assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão permanentes diante da minha pessoa, afirma Yahvé, do mesmo modo serão perenes os vossos descendentes e o vosso nome.
E acontecerá que toda a humanidade virá, se inclinará diante de mim e adorará a minha pessoa, desde uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro. Palavra de Yahvé, Isaías 66, 22 e 23. Continuaremos por toda a eternidade adorando a Deus, nos prostrando perante a sua presença e rendendo a Ele glórias e louvores por conta de toda a bondade, por todo o amor que Ele tem demonstrado por nós durante toda a nossa vida. E depois, por toda a eternidade, quando estivermos com Ele. Então, lá nós não vamos ficar inertes sem fazer nada. Vamos construir, vamos plantar, vamos aprender, vamos adorar a Deus, mas não porque Ele vai nos forçar a adorar, mas espontaneamente pelo amor que nós sentimos por Ele, por termos sido por Ele salvos e por termos herdado dele as promessas que Ele faz a todo aquele que é fiel. Essa adoração vai ser uma adoração voluntária e não forçada, porque se fosse forçada seria escravidão, e Deus não escraviza ninguém. Olha só, então o anjo me afirmou: estas palavras são absolutamente dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para revelar aos seus servos os acontecimentos que em breve se realizarão. Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que atende as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, 6 e 7. Bom, então mais uma vez o anjo revelou para o profeta, e ele falou para ele escrever tudo que era verdadeiro, e aí no final ele diz assim, ó: eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que atende as palavras da profecia deste livro. Mas que livro? Esse livro aqui, ó, a Bíblia Sagrada, porque aqui está a fonte da verdade. Bom, e agora a gente vai ver mais poucos slides, que são aqueles que vai mostrar quem habitará nesse novo mundo. Bom, se a terra vai ser renovada, e nós sabemos que os justos, os salvos, herdarão aqui, mas que tipo de salvos serão eles? Que tipo de pessoas eles devem ser para que possam habitar o novo mundo? Quem ficará de fora? Quem vai habitar na terra renovada para sempre, com Deus e com Jesus Cristo? E quem é que vai ficar fora dela para sempre? Os que estiverem fora, nós terão sido destruídos, né? Como a gente viu. Bom, vejamos primeiro quem são os que nele habitarão. Quem é que vai habitar na terra renovada? De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,40. Aquele que ver o Filho de Deus é aquele que crê nele. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Tem que crer no Filho de Deus. Porém, essa crença, queridos irmãos, não é aquela crença que diz, eu acredito. Porque a própria Bíblia diz assim, tem um texto que diz assim: crês tu que Deus existe? Fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. Então crer, todo mundo crê. Todo mundo crê que existe Deus, que existe uma força. A Dilma, por exemplo, uma vez eu estava assistindo uma reportagem com a Dilma, e aí a pessoa perguntou assim para ela na televisão, a pessoa perguntou assim: você crê em Deus? Ela falou assim: olha, eu creio numa força superior a nós que pode ser chamada de Deus. Então cada um crê de uma forma, mas todos sabem que Deus existe. Todo mundo crê. Agora não é somente crer. Olha só, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Mateus 7,21. Então, se você diz que crê, você deve obedecer e fazer a vontade dele. Porque o próprio Jesus disse aqui, ó, isso aqui são palavras de Jesus: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Jesus Cristo, e a gente só conhece através do relacionamento, e o relacionamento vem através do estudo da palavra de Deus, a comunhão e a oração. Olha o que mais diz aqui, ó. Ora, o mundo passa assim como a sua volúpia, ou a sua concupiscência, a sua maldade. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João 2,17. É sabido que Deus não ouve, ou seja, todos sabemos que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade, a esse ele atende. João 9,31. Então nós vimos que aquele que crê em Jesus Cristo deve fazer a vontade do Pai. Olha só, certa vez um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou. Fez a seguinte pergunta: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna?
ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei? Como que você interpreta a lei? E aí ele respondeu, ele diz assim, ó: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E então Jesus lhe afirmou: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ora, guardar a lei de Deus. Lucas 10, 25 a 28. Uma outra ocasião, um outro rapaz fez a mesma pergunta, outra ocasião. Eis que alguém chegou perto de Jesus e contestou-lhe: mestre, o que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou Jesus: por que você me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. Mateus 19, 16 e 17. E aí aqui vem dizendo assim, ó: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor com lágrimas àquele que podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da reverente submissão. Ou seja, durante o ministério terrestre de Jesus Cristo, ele também vivia em constante oração com o Pai. E ele ergueu ao Pai orações e súplicas, porque sabia que Deus podia livrá-lo da morte, porém ele foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Jesus, ele só era atendido por Deus, Deus só atendia o seu Filho. Os milagres que Jesus fazia, era Deus quem operava através dele. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele era humano como nós. E todos os milagres, todos os prodígios que Jesus operou, foi o poder de Deus que operou na pessoa dele. E Jesus prometeu que todo aquele que tivesse fé, mesmo que fosse do tamanho de um grão de mostarda, poderia fazer obras maiores do que ele. Ou seja, ele próprio prometeu que operaria em nós as mesmas obras que o Pai operava nele. Porém, o Pai só ouvia e atendia a ele porque ele era reverente e submisso. Ou seja, era submisso à vontade do Pai. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Hebreus 5, 7 ao 9. Ou seja, se você diz que crê em Deus, como nós vimos lá no começo, é necessário crer. Se você diz que crê, então você deve obedecer, como ele mesmo deu exemplo de obediência. E obedecer no quê? Na obediência aos mandamentos, na observância dos mandamentos. Essa é a vontade de Deus. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto estavam reclinados, ceando, e repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. Ou seja, algumas pessoas, logo que Jesus ressuscitou, algumas pessoas o viram de antemão, como por exemplo Maria, que tinha ido no túmulo logo de madrugada. Ela foi a primeira pessoa a ver. Depois ele apareceu para algumas outras pessoas, e essas pessoas chegaram para os discípulos e falaram: olha, o mestre ressuscitou, e eles não acreditaram. Tomé precisou ver e tocar para poder crer. E aí Jesus, então, num determinado momento, depois de ressurreto, antes de subir para o céu, ele apresentou seus discípulos e os repreendeu por causa da falta de fé. E aí ele disse assim, ó, lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo, todavia quem não crer será condenado. Marcos 16, 14 a 16. Bom, se você diz que crê em Jesus Cristo, você também deve andar como ele andou, seguir o seu exemplo de obediência. Obediência a tudo aquilo que Deus determina como sendo a sua vontade. Mas agora vamos ver quem é que vai ficar de fora. São 3 textos agora, bem rápido, e a gente vai concluir essa parte. Quem é que vai ficar de fora da nova terra? Terra de alegria eterna. No entanto, fora estarão os cães, os bruxos e ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Apocalipse 22, 15. Apocalipse 21, 8 agora. Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, olha, a gente acabou de ver que quem vai estar lá são aqueles que creem. Os incrédulos vão estar de fora. Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde perpetuamente em meio a enxofre. Esta é a segunda morte, a morte eterna, a morte final. Apocalipse 21. Ele pregou a fé perfeita. Sim, o Glaucio está me lembrando aqui. Isso daqui é só caso não se arrependam. Exatamente, obrigado, Deus. Esses são os que vão ficar de fora caso não se arrependam. Porque hoje, queridos irmãos, por que vocês estão aqui?
Vocês acham que vocês estão aqui porque me acharam bonito? Ou porque eu falo bem? Ou porque alguém obrigou vocês a estar aqui? Não. Vocês estão aqui porque Deus tem um propósito na vida de vocês. E hoje Ele está oferecendo a oportunidade para cada um, depois de conhecer essas coisas, colocar em prática, a fim de que tenham também o privilégio de participar de tudo isso que a gente falou aqui. Então hoje, se todos aqueles, inclusive eu, se eu me arrepender dos meus pecados hoje, me converter, me entregar a Deus e for fiel a tudo aquilo que Ele determina como sendo a sua vontade, vontade esclarecida na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, então eu poderia fazer parte daqueles que vão herdar eternamente com Ele. Porém, todos esses aqui, se não se arrependerem, ficarão de fora. Bom, acabou aqui a apresentação, essa era a última então. Então, como vocês puderam ver, na Nova Terra vai ser uma coisa assim que é difícil de explicar, porque a nossa mente não tem a capacidade de entender ou de vislumbrar como será. Mas o relato bíblico, como nós lemos algumas vezes, é fiel e verdadeiro e absolutamente digno de confiança. Feliz é aquele que crê sem ter visto. Hebreus 11:1 diz assim: a fé é a certeza de que existem coisas que nós não podemos ver e a convicção de que nós vamos receber as coisas que nós esperamos. Isso é fé. Essa é a definição que Hebreus 11:1 dá de fé. Que Deus possa nos abençoar. E que ao nos trazer aqui hoje, ao seu Espírito nos trazer aqui hoje, que esse mesmo Espírito que nos trouxe aqui hoje possa nos convencer do nosso pecado, da nossa injustiça e da necessidade de arrependimento e da necessidade de uma entrega total. E que quando nós nos arrependermos, que nós possamos ir a Deus em oração, com o coração humilde, prostrado perante Ele e pedir, suplicar que Ele tenha misericórdia de nós, que nos perdoe e que nos ajude agora a colocar em prática todas essas verdades que nós ouvimos aqui hoje e as que nós vamos aprender ainda no estudo da sua palavra. Que Deus abençoe a todos.